Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Contra quem? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro. Também de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, edificaram um santuário ao teu nome, e disseram, verso 9: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti a nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. E agora, Senhor, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás juízo? Porque em nós, parte B do verso 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Agora eu quero que você pule alguns versículos, vá lá para o verso número 16, que diz assim: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Segura na mão do crente que está ao do seu lado e repete para ele: nesta peleja você não vai ter que pelejar. Agora ele dá um glória a Deus, um aleluia. Meus irmãos, esse é um dos grandes textos e histórias dos reis de Israel. Talvez seja uma das histórias favoritas minhas das crônicas dos reis de Israel. Contextualizando você, para que você entenda os textos que a gente leu. Josafá era um rei temente ao Senhor. Josafá era crente de verdade. Diferentemente dos reis que o antecederam, que estavam sendo infiéis a Judá, quando Josafá assume, ele coloca Deus como centro de Israel, de Judá. Como assim, pastor Gabriel? A nação seguia o que o rei mandasse. Então, às vezes, se levantava um rei que era infiel a Deus e permitia idolatria, culto a Baal, culto a Áshera. Aí Israel ia nessa idolatria, e durante essa idolatria, Deus se afastava deles. Só que quando Josafá assume, ele reforma religiosamente Judá. Coloca Deus como centro novamente. Mas em um momento de sua caminhada acontece justamente isso daqui. Os estudiosos estimam que eram cerca de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados que se levantaram nesse capítulo número 20 para batalhar contra Josafá e Judá. Agora é interessante quando a gente percebe a oração dele. Lembra de Moisés que tira o povo do Egito? Quando Moisés vai guiando o pessoal pelo deserto,
aí vem Josué para entrar na terra prometida, Deus não permitiu que eles tomassem essas terras aqui. Um parênteses aqui para os crentes, para nós. Nem tudo que você pisar a planta do seu pé vai ser seu. Não é bem assim que funciona. Não é tudo que você pisar a planta do seu pé. É onde você pisar a planta do pé que o Senhor mandar você pisar. Como assim, pastor Gabriel? Não entendi. Quando Josué vem e o Senhor dá aquele versículo que todo crente gosta, onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado por herança. Aí Deus diz, desde ponto tal até o lugar tal, do limite do mar ao limite deste mar, essa é a herança que eu tenho dado aos filhos de Israel. Então não é todo lugar que você pisar a planta do pé, é onde você pisar que Deus mandar você pisar. Quem está entendendo diz amém? Porque tem coisa que às vezes a gente deseja em nosso coração que não é para nós. E aí, meu irmão, você não pode pisar, plantar do pé, sapatear, fazer o que você quiser. Comprar uma arruma de calçado, fazer campanha do sapato ungido, que não vai dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse povo aqui era do outro lado da terra, que Deus não havia dado. Deus disse, a eles vocês não vão mexer, não mexa com eles. Não é a terra de vocês, eu vou permitir que esse povo continue lá. E Deus justamente honrando esse povo dos amonitas, dos meunitas, que estavam lá, Amon e Moabe. Amon e Moabe, não sei se vocês lembram, são descendentes de Ló, tá ligado? Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, sai sem a esposa vira estátua de sal. Lembra lá do versículo de 3 palavrinhas? Olhou para trás, ela vira uma estátua de sal. Ló tem filhos com as suas 2 filhas, nascem os amonitas e os moabitas. Só que Deus, por amor a Abraão, não permitiu que os filhos de Abraão contendessem contra os filhos de Ló. Por isso que essa terra aqui não foi dada a eles. Só que agora no capítulo número 20, esse povo que Deus não permitiu tomar a terra, se rebela. E vem avançando, já estavam próximas à região de Judá, para exterminar de uma vez por todas o povo de Deus. Rapaz, só um doido não olha para a história de Israel e não crê em Deus. Porque se você olhar para um panorama histórico, você vai ver que ao longo da história da humanidade, inúmeras pessoas, reinos, nações, tentaram exterminar com o povo de Deus. Mais recente agora na nossa época, o Holocausto nazista. Hitler, 6 milhões de judeus, tentando exterminar por completo. Pastor, por que não mata? Por que não destrói? Por que não acaba de uma vez por todas? Simples, meu irmão. Esse povo aqui é guardado pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Israel é uma das civilizações mais antigas da história da humanidade, que perseverou de pé. Aqui a gente tem, na América, maias, incas, astecas. A gente tem no Brasil várias tribos indígenas que foram mortas, exterminadas. Sua história hoje é só livro de história. Mas os judeus estão preservados em sua história, em sua língua, em sua cultura. Deus os preservou. Nesse texto aqui, quando ele vai anunciar essa vitória, tem uma frase que o crente ama de verdade: nesta peleja não tereis que pelejar. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar para vocês nessa manhã. Não atrapalhe quando Deus estiver trabalhando. Segure na mão de quem está ao seu lado. Olha nesses olhinhos verdes, floresta amazônica desse crente que está ao seu lado. Olha para esse irmão e fala assim: não atrapalhe quando Deus estiver trabalhando. Todo mundo gostaria de ouvir: nesta peleja não tereis que pelejar. Mas a verdade é que a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar de boa. A gente chega aqui no culto, é assim ou não é? Eu não estou me tirando dessa não, viu? Segunda-feira eu entreguei um negócio ao Senhor, quarta-feira eu estava preocupado com ela.
Segunda-feira, juro, daqui para Jesus, irmão. Entrei lá no meu quartinho de oração aqui no centro administrativo, os meninos já sabem. Quando bota a música, eu tenho uma salinha aqui no centro administrativo que me deram para eu pastorar. Eu entro lá dentro da sala, boto o louvor topado. Tô orando lá. E os anjos cantam. Escuta da escada do centro administrativo. Eu puxei a mão e só escuto o louvor no último volume. E eu lá, Senhor, eu creio que o Senhor vai dar a resposta. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai me ajudar. Só o Senhor na minha vida. E ora, entrega. Aí quando foi quarta-feira, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver essa bronca, Jesus? Ô, bucha, meu Deus. É assim ou não é? A gente entrega ao Senhor numa hora e 2 dias depois a gente toma de volta. 2 dias, às vezes no mesmo dia. Você ora a Jesus de manhã, quando é de tarde você está preocupado. Porque o que é a preocupação? É você tentar resolver. É você tentar fazer. É você com a sua mão, com a sua capacidade, com o seu dinheiro tentar resolver. Eu estava aconselhando um homem, essa semana agora que passou aqui na sala. Ele veio pedir um conselho numa situação bem delicada da vida dele. E ele olhou para mim, e era um negócio muito delicado mesmo, muito complicado. Ele olhou para mim e disse: está vendo, pastor, como é complicado e difícil, como não tem resposta? Eu falei, não. Ele contou a história e olhou para mim como quem diz: eu acho que o senhor nunca viu uma história igual a essa. Ele souber que o pastor escuta cada coisa. E ele disse: é muito complicado, eu não sei o que fazer. Eu disse: tá bom. Eu tranquilo, irmão, de boa. Aí eu chamei ele à realidade que nós cremos. Eu falei: irmão, se fosse um problema fácil e um problema difícil, qual seria o mais fácil para eu resolver? Aí ele ficou olhando para mim com essa cara que vocês estão olhando. Para Deus não existe mais difícil. Para esse irmão que está do seu lado, é mais fácil ele pagar um boleto de R$100 ou um boleto de R$10.000? Olha para esse irmão que está do seu lado. Dá uma olhada para ele, dá um scan nele aí. É mais difícil ele pagar um de 100 ou um de 10.000? O que é mais difícil? Se vocês tivessem um boleto de 10.000 conto para pagar na segunda-feira amanhã, diga misericórdia. A repreender, Jesus. Você preferiria pagar o de 10.000 amanhã na segunda ou o de R$100 amanhã? Com certeza, né? Essa diferença importa para a gente. Só que para Deus não faz diferença nenhuma. Eu provo na Bíblia. Não existe mais difícil para Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, quando vem um paralítico de Cafarnaum, 4 jovens trazem um paralítico, não tinha como entrar na casa, destelha a casa, baixa o paralítico de rede, faz um rapel com o paralítico lá, ele para em frente a Jesus. Aí Jesus olha, vê os amigos, diz: perdoados são os teus pecados. O fariseu que estava lá da janela olhando, começa a ficar com raiva, com ódio no coração. E Jesus olha para a cara do fariseu, já entendendo o que ele estava querendo dizer, faz a seguinte pergunta: o que é mais fácil para mim dizer? Perdoados são os teus pecados ou levante e anda? Aí ele fala: para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele olha para o rapaz e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Dá um pulo, pega um pinote e sai caminhando. Qual é a grande mensagem disso daí? Jesus pergunta para os fariseus: o que é mais fácil para mim? Ele não pergunta o que é mais difícil. Nós temos a infinita capacidade de se preocupar, porque nós julgamos sempre a circunstância pelas nossas habilidades. Quando você olha para a enfermidade, você vê a sua habilidade de curá-la. Quando você olha para o gigante financeiro, você vê a sua possibilidade de pagá-lo. Quando você olha para a crise no casamento, você vê a sua possibilidade de resolver. Quando você olha para qualquer área da sua vida, você olha para as suas mãos e se desespera. Mas olha que declaração poderosa Josafá faz. Verso de número 12, do capítulo 20, que nós lemos. Na parte B: porque em nós não há força.
Olha para o irmão que está do seu lado, segura na mão dele e fala assim: em nós não há força. Porque em nós não há força. Mas ele continua: não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem para nós. Não sabemos o que fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não sei o que fazer não. Um parênteses. Umas 2 ou 3 semanas atrás, eu não sei se foi Adriano ou se foi o pastor Rubens, que chegou e falou para mim e disse: pastor Gabriel, nós vai fazer o quê? Uma situação bem... Eu disse: sei não. Ela regalou o olho. Era uma situação assim, irmão, delicada, um negócio assim chato, que não tinha como nós resolver. O que é que nós faz? Eu falei: sei não, irmão. Está achando que eu sou o dono da igreja? Vai perguntar para o dono. Olha o que é que Josafá fala: eu nem tenho força e eu nem sei o que fazer. Você já se deparou com alguma realidade da sua vida assim? Você já passou por algum momento da sua vida que você estava desse jeito? Eu nem tenho força e eu nem sei o que fazer. Só quem já passou por isso, dá um sinalzinho com a mão. Se vocês não levantassem a mão, eu ia dizer: Jesus, só minha vida, cadê? Quando Josafá fala isso, ele fala: eu não sei o que fazer. Mas ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa linda. Todas as vezes que você não tiver força, todas as vezes que você não souber o que fazer, certifique-se de que você está olhando para o canto certo. Que você vai olhar para baixo, você vai ver nas suas mãos a impossibilidade, a dificuldade, a incerteza, o medo. Mas pega essa visão que está olhando para baixo e faz como Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Josafá nos afirma que os olhos dele estavam colocados na coisa certa. E por causa disto, de buscar ao Senhor, de entregar, Josafá recebe a resposta: nesta peleja não tereis que pelejar. Já pensou se nessa peleja Josafá ousa pegar a espada? Tem batalha que você vai precisar pegar a espada. Tem um salmo de Davi que eu dou maior valor a esse salmo. Depois você dá um Google aí para ver qual é o número. Que diz assim: ele prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi compõe o salmo: ele prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O que é pior, uma batalha ou uma guerra? O que é pior, uma batalha ou uma guerra? Batalha é uma batalha só. Guerra é um negócio que já se agravou, já virou conflito. São várias batalhas numa só. Só que Davi diz: para a batalha ele prepara a minha mão, mas para a guerra ele prepara os meus dedos. Pastor, como é que eu entendo isso? Você tem que se lembrar que Davi era um adorador. Davi tocava a harpa. Ele estava dizendo o quê? Quando é uma batalha, Deus prepara a minha mão para pegar uma espada. Mas quando é uma guerra, Deus prepara os meus dedos para eu tocar a minha harpa. Tem guerra na sua vida que você vai vencer só cantando louvor, meu irmão. Você está preparado para enfrentar uma guerra sem fazer nada, meu irmão? Como é que você fala isso para um crente imperativo, TDAH? Que não consegue ficar quieto, que não consegue deixar nada quieto, que é inquieto no seu coração, aperreado do juízo. Olha para esse irmão que está do seu lado. Homem, ser aperreado que você não imagina. Teve alguém que falou lá atrás: fala a Deus. Eu ouvi. Homem, ser aflito, está com a cara toda cheia de ruga, preocupado, não dorme direito. Os projetos vêm, o sonho fica: olha, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E agora? Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. A palavra de Deus para você nessa manhã, no culto da família, é: nesta guerra você vai vencer somente louvando ao Senhor. Nós precisamos ser um povo espiritual.
Deixa eu dizer um negócio, Deus não precisa da sua espada para vencer a guerra. Quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? O problema não eram os moradores, não. Os moradores, Josué falou, nós passamos a espada, nós comemos eles igual como carne de sol. O problema era a muralha. Jericó era fichinha, o problema era a muralha. Os filisteus eram fácil, o problema era só Golias. Nós precisamos aprender a descansar o nosso coração em Deus. Você tem que aprender a descansar seu coração em Deus. Não vale a pena ser crente para viver perturbado. Não é o que Deus tem para a sua vida. Eu quero pregar hoje sobre essa paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz duas coisas que a Bíblia fala que são difíceis de compreender para o mundo. Paulo escreve sobre essas duas coisas. Primeiro, ele fala da paz que excede todo entendimento. E em Filipenses ele fala de alegria indizível. Alegria indizível e paz que excede todo entendimento. O crente deve ter essas duas coisas. Paz que excede todo entendimento. Não faz sentido você estar em paz, mas você está. Tudo na sua vida dando errado e você, vou passando pela porta, dando glória a Deus. Tudo dando errado. Você se vê cercado de aflições, cercado de problemas, 1 milhão de problemas, como viu Josafá. E Josafá disse, só tem uma resposta: orar, louvar e consagrar esse povo a Deus. O coração dele temeu, e quando ele teve medo, ele se refugiou no altar da oração e do louvor. E a alegria é indizível, pastor Gabriel, é uma alegria que ela não vem de coisas que acontecem de fora. Se eu desse um presente para vocês agora, vocês iriam ficar felizes. Eu chegasse assim e dizer, ó, meu irmão, pega aqui um presente para vocês, você ia ficar feliz. Não é a alegria que Jesus tem para você. A alegria que Jesus tem para você não vem de fatores externos. Não é de coisa que acontece aqui fora. Não é uma alegria de um presente, de uma bênção. Pastor, você está dizendo que a gente não é feliz quando é abençoado? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a alegria de nosso coração, ela não vem das coisas que acontecem aqui fora. Ela vem de onde? Aqui de dentro. Como, pastor? Salmo 51. Davi ora e diz, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Vai chegar uma hora da sua vida que várias coisas vão lhe fazer chorar e ficar triste. Mas se você olhar para quem mora em seu coração, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Você vai olhar e vai dizer, Jesus está comigo, eu tenho razões para ser feliz. Nós precisamos nos refugiar na palavra. Pastor Gabriel, o que é que eu devo fazer? Quem é bom em se preocupar? Levanta a mão. Só quem é bom em se preocupar mesmo. PhD em preocupação e ansiedade, quem tem? Pós-doutorado em pânico, aflição, né? Pegue. É desse jeito, irmão. Nós é bom demais de se preocupar. Pegue todas as suas preocupações e transforme em orações. É fácil. Pastor, por que a gente não faz? Eu estou nessa peleja perguntando essa resposta até hoje. Quando vier a ansiedade bater na porta do seu coração, eu cheguei a pesar, às vezes os irmãos não me conhecem hoje, não imaginam. Quando o Felipe Silveira me conheceu, foi um dos que me ajudou a emagrecer. Quem tiver com sobrepeso pode procurar Felipe, viu? Tiver, sabe? Quando a barriga já está rendendo graça, tá para baixo. Eu cheguei a pesar quase 170 quilos. 165 quilos para ser mais exato, eu cheguei a pesar. Depois de muito tempo eu descobri, me refugiei, descobri que o gatilho que eu tinha era quando eu ficava preocupado, quando eu ficava ansioso, eu metia o aço a comer. Você também é desse jeito, quando fica preocupado? Meu irmão, era pior do que a traça do Egito. Pai dá um apelido interessante para os irmãos que comem demais, que ele chama esmeril da França. Eu não sei de onde é que ele tira isso. Que ele come, que era uma maravilha. E eu era desse jeito.
Quando eu ficava preocupado, eu me refugiava na comida, pela aflição do meu coração. Só que ao invés de me refugiar na comida, esses dias a desgraçada condenada veio querer aparecer para mim, diga aí. Eu estava aflito, preocupado por uma situação essa semana. E Isla disse, amor, o que é que você vai fazer? Diga, amor, estou morrendo de vontade de comer um negócio assim bem gorduroso e doce. Ela olhou, que conversa, amor? Eu falei, o que é que você queria comer? Eu não sei, acho que eu queria comer 1 litro de açaí com Nutella, com Oreo, com essas coisas todas. Ela olhou para mim e disse, vá orar. Eu falei, vou orar mesmo. O que é que eu descobri naquele momento? A minha preocupação estava fazendo eu querer descontar na comida. Mas eu, como servo de Deus, eu sei que eu posso pegar essa preocupação e descontar na altar da oração. Pastor, e o açaí? Não comi. Entrei lá dentro do meu quarto, fui louvar, fui orar. Por que eu estou testemunhando isso para você? Quando a aflição bater na porta do seu coração, lembre que a sua resposta imediata não é se preocupar, é orar. Salmo de Davi 37, verso número 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos vários jeitos da gente tirar as coisas da mão de Deus. A gente atrapalha com a nossa própria mão, como foi o caso de Moisés. Moisés queria antecipar o cumprimento da promessa. O que é que ele fez? Foi lá e matou um egípcio. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, a sua promessa, fala um 35% mais alto, vai que ele se comova e pague seu almoço. Na Bíblia, o povo tinha costume de pagar refeição para profeta. Então, quando eu falar, se encha da unção para falar para o irmão. Vai que Deus toca o coração dele. Tá certo? Então, fala para o irmão que está do teu lado. Diga, a sua promessa tem dia e hora para acontecer. Então, descanse seu coração. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia? O que é que Moisés fez, pastor Gabriel? Ele sabia que havia uma promessa, que Deus iria libertar o povo dele. Só o que é que ele faz? Foi lá e matou o egípcio. Qual foi a recompensa disso, pastor Gabriel? 30 anos de atraso. Olha para cá, irmão. Você está preparado para esperar mais 30 anos pelo cumprimento da promessa? Diga misericórdia. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Porque ele botou a mão. Se você ler Gênesis, você vai ver que Deus disse a Abraão, a sua descendência será peregrina por 400 anos. Quantos anos? Quando você vai ler Êxodo, eles passaram 430. Aí os irmãos dizem, mas Deus não prometeu 400, pastor? Por que saiu 430? Deus errou a promessa. Deus não errou a promessa, não. Quando faltava 10 anos para acontecer, seu Moisés, agoniado, foi lá, matou o egípcio. Deus prometeu 400. Por que eu sei que foi com 390? Porque Moisés passou 40 anos no deserto com o seu sogro. Bem pertinho de acontecer a promessa, Moisés chega lá, coloca a mão, mata, esconde o corpo. No outro dia ele descobre, que todo mundo já sabia, foge. 40 anos se passam. O povo sofre 30 anos a mais, porque seu Moisés botou a mão. Será que não tem promessas da nossa vida que já eram para ter acontecido? Só que aí a gente, como Moisés foi lá e botou a mão? Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não acredite. O mais interessado em te abençoar é o Senhor teu Deus. Qualquer um de nós, quem é pai e mãe, dá um sinal com a mão. Você não faria tudo pelo seu filho? Sim ou não? Qual pai que está aqui que não teria um prazer de dar uma casa toda mobiliada, toda prontinha na chave para o seu filho? Alegraria seu coração, sim ou não? Você foi lá, trabalhou, conquistou com seu dinheiro, comprou a casa e disse, pegue meu filho, more.
Mas você faria isso se seu filho tivesse 12 anos de idade? Sim ou não? Se seu filho tivesse 12 anos, vamos ficar em pé, gente? Deu tempo. Se seu filho tivesse 12 anos de idade, você compraria essa casa e vai lá morar só, meu filho? Claro que não. Qual pai nunca sonhou? A maioria de nós fazemos isso, né? Quando o menino está perto de tirar a habilitação, ainda vai chegar essa hora para mim. Mas eu lembro que meu avô dizia: juntar uma poupançazinha para Gabriel. Quando ele tiver 18 anos, tira a habilitação e eu compro o carrinho dele. Os nossos pais faziam isso, né? Fazer um consórciozinho para ir pagando devagarzinho. Quando ele tiver mais maduro, já tem a motinha, o transporte dele. Isso é um desejo, um sonho do coração de todo pai. Mas nenhum pai faria isso se o filho não fosse capaz de administrar. Por que eu estou dizendo isso? Do mesmo jeito que você tem o desejo de abençoar seu filho, desejo de fazer ele prosperar, de dar a ele condições, não se esqueça que Deus é pai. Deus é pai. Ele tem vontade de abençoar o seu povo. Ele tem vontade de curar o seu povo. Mas tem hora, tem tempo para acontecer. Deus ainda não deu tudo que Ele tem preparado para você, porque você não suportaria. Você ia se perder. Se perder nos braços de Deus. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Deixa Deus trabalhar. Qual é o coração dessa mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração para falar para vocês? Deixe Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ir naquela circunstância que você não é capaz de resolver. Ao invés de gastar tempo se preocupando, por que você não gasta tempo adorando? Você, com toda a sua preocupação, você consegue aumentar R$10 na sua conta? Você, com toda a sua preocupação, você consegue adquirir mais 10 dias de vida na sua existência? Jesus Cristo disse: vocês, com toda a sua ansiedade, não são capazes de aumentar um côvado na sua estatura. Jesus disse: vocês não conseguem sair 30 centímetros, 50 centímetros, com toda a sua ansiedade e preocupação. Então deixe cada dia o seu próprio mal. Deus está convidando você a adorá-lo hoje. Qual é a maravilha do maná? Eu adoro Deus hoje, e a porção que Ele tem para mim hoje é esta. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala assim para esse crente: não se preocupe com a peleja de amanhã, com a porção de amanhã, porque o dono do amanhã está cuidando de você hoje. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. O dono do amanhã está cuidando de você hoje. Aleluia. A frase que Cadson falou no início do culto foi que a gente estava na aula onde o Instituto Bíblico Pão da Vida, e eu e Isaac chegamos à seguinte frase: não existe plano B para um Deus que conhece a história toda. Não existe plano B para quem conhece a história toda. Como assim, pastor Gabriel? Por que a gente faz um plano B? A gente dá maior valor a um plano B. A gente diz: eu vou tentar tal coisa, mas se tal coisa der errado eu faço isso. Mas peraí, isso tem mais chance de dar errado do que isso. Então se isso der errado eu faço isso, dando errado eu faço isso. Se der errado eu faço isso. Vou botar o carro à venda. Se não vender eu vendo a casa. Se não vender a casa eu vendo. Termina vendendo a mulher e o menino. A gente é desse jeito. A gente começa a criar várias planos. O dono do amanhã está cuidando de você hoje. Está cuidando de você hoje. Não atrapalhe quando Deus está agindo. Ah, pastor, mas o meu problema tem data. Não tem problema não, a providência também tem. Pastor, por que eu não estou vendo solução? Tenha calma. A solução não vem de você, a solução vem do alto. Quando você não... Lembra o que a gente falou? Quando você não tiver força e nem souber o que fazer, certifique-se de que você está olhando para o canto certo.
Em nós não existe possibilidade nenhuma, mas os nossos olhos, Senhor, estão fitos em Ti. Eu, sendo bem sincero, não conheço a realidade de vida de muitos de vocês que estão aqui. Ninguém sabe da batalha de ninguém. Às vezes os amigos mais íntimos, mais chegados, não conhecem a luta que você passa. Não é verdade? Eu vejo vocês aqui de domingo, relacionamento na semana, mas eu não conheço as lutas e guerras que vocês passam no dia a dia. Às vezes o familiar ao lado não conhece. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Deus lhe conhece tanto que a Bíblia diz que ainda antes que a palavra chegasse à sua boca, o Senhor já sabe. Antes do problema aparecer para você, Deus já tem a solução. Aleluia. Eu vou encerrar orando por você. E tem um texto da Bíblia de Isaías capítulo 45, que fala do libertador Ciro. Tem como colocar, por favor, o capítulo 45 de Isaías aí, mídia, no telão? A partir do verso 1. Isaías 45, verso número 1, diz assim: Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Verso 2: Eu irei adiante de você. Deus está dizendo: eu irei adiante de você. Vamos melhorar? Eu irei adiante de você. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Pega na mão do crente que está do seu lado, mostra a palma da mão dele. Mostra a palma, vamos fazer assim, ó. Faz assim, crente, faz assim, ó. Fala assim: o Senhor Jesus vai colocar nessa mão tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Só lendo esse versículo, crente já fica crente. Mas qual é o mistério? Quando Isaías falou isso daí, Ciro não era nem nascido. Quem foi Ciro? O libertador de Israel do cativeiro babilônico. Só que deixa eu contar, Isaías profetizou isso daí 200 anos antes de Ciro nascer. Ciro ia nascer 200 anos depois. Deus colocou na boca do profeta Isaías essa profecia. Por quê? Porque 100 e tantos anos depois eles iriam para o cativeiro. Pastor, não entendi, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. O cativeiro que iria acontecer, Deus já tinha quem iria pôr um fim. Antes do cativeiro acontecer, Deus já tinha falado quem iria pôr um fim. Explica, pastor Gabriel. Antes da enfermidade aparecer, Deus já tinha preparado a cura. Antes da tristeza aparecer, Deus já tinha preparado a alegria. Antes de o problema bater a sua porta, dentro dela o Senhor já respondeu com solução. É a prova de que nós temos nesse texto. O Deus que é dono do amanhã está cuidando de você hoje. Vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero, como hoje, gente, é 31 de agosto, eu quero iniciar essa oração. E quero que você apresente todo esse mês de setembro. Assim como eu, você também tem as suas responsabilidades para esse mês. E deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, para você orar com ainda mais fé. Nós ainda não estamos em setembro, mas o nosso Deus já está lá. Aleluia. O teu Deus já está lá. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes do dia raiar, Deus já está lá.
Antes do dia chegar, o Senhor já é. Ele não vai ser, Ele já é. Deus não vai ser, Ele já é. Deus não vai ser o abençoador, Ele já é o abençoador. Pai, eu oro, Senhor. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Bendito seja o teu nome. Maravilhoso é o Senhor. Perfeito em obras, grande demais é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Aleluia. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Nós queremos te entregar todas as coisas, render ao teu nome, Jesus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, poderoso, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Canta, igreja. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. E o Senhor tem uma palavra para uma pessoa aqui. Deus está falando com uma pessoa especificamente agora. E Deus está dizendo para você: eu vou cumprir
por completo a promessa na sua família. Tem pessoas que chegaram aqui preocupadas com a família, e você estava orando, pedindo para Deus resgatar, e você diz: Senhor, ainda não veio. E Deus está dizendo: eu vou resgatar por completo sua família. Eu vou fazer por completo na sua casa. Pai, no nome de Jesus eu oro e te apresento os teus servos que estão aqui. Cada filho seu, Senhor, que está aqui na sua casa te louvando. Eles decidiram, Senhor, encerrar esse mês de agosto aqui na tua casa, celebrando, bendizendo o teu nome, louvando o Senhor. E eles estão aqui, Senhor, porque te amam e porque confiam em ti. Deus, nós queremos, Senhor, te adorar. E eu sei, Senhor, que enquanto nós te adoramos, o Senhor está cuidando de cada detalhe. Do mesmo jeito que o Senhor cuidou da vida de Josafá, quando os moradores do Monte Seir se levantaram contra ele, e o Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor também está cuidando de nós. Pai, eu sei que a tua mão está estendida sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Que esse mês de setembro seja um mês abençoado e próspero, meu Deus. Que o Senhor derrame da tua graça, derrame da tua virtude. Seja um mês de curas, de milagres, de providências extraordinárias. Eu sei, Senhor, que muitos aqui têm compromissos, tarefas, missões que aos olhos deles parecem impossíveis. E nós fazemos como Josafá. Em nós não existe força alguma, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Deus abençoa. Abençoa o pai que está aqui, o chefe da casa, o chefe da família. Abençoa, Senhor Jesus, a mãe, a rainha do lar. Abençoa os filhos que são herança do Senhor. Abençoa o avô, a avó. Abençoa esse irmão que vai para o seu local de trabalho amanhã. Abençoa, Senhor Jesus, o servidor. Abençoa, Senhor Jesus, o empreendedor, o vendedor. Pai, nós somos um povo que somos cheios do teu Espírito e marcados pela tua presença. Que toda pessoa, Senhor, que encontrar com a gente, veja em nós e sinta em nós a tua poderosa presença. Pai, eu profetizo setembro de portas abertas para os teus servos. Eu profetizo, Senhor, que coisas que estavam travadas irão ser destravadas nesse mês de setembro. E o Senhor vai derramar mais uma vez da tua graça e da tua virtude. Eu oro, Senhor, pelos teus servos e os abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.